Eu quero aqui pedir uma forte salva de palmas e que se aproxime o irmão Banzi, Gerson Banzi. Uma salva de palmas para ele. Pode tomar o seu assento, irmão Banzi. Escolhe aí o lugar perfeito para si. No canto eu vou ficar para poder ter o controle de vocês. Quero convidar aqui uma pessoa especial, a Silva Macarini, nosso PhD. Vai fazer pela primeira vez parte deste festival, desta festa. Assim que é, pode tomar o seu assento. Amém? Por favor. Okay, amém. Então, sem mais delongas, também vou pedir uma forte salva de palmas ao nosso mestre Dércio Chamo. Pode ficar daquele lado ali no meio para eu poder. Então, pronto. Sejam muito bem-vindos. Por sinal, vocês fazem parte do cartaz que já segunda-feira vai ser oficialmente lançado, onde vão fazer parte da conferência 2022 sobre o tema Que Semente Você Carrega. Eu logo já vou iniciando de jeito de provocação. Em jeito de provocação, eu sei que estão todos bem. Eu não sei se devia consultar, mas eu sei que vocês todos estão todos bem. Vejo isso pelo sorriso, pelo brilho, pelo make-up, tudo isso. Irmão Banzi, acha que ambientes ou qualquer ambiente pode ativar o seu chamado ou pode influenciar para o seu chamado? Qual é a importância dos ambientes? Obrigado, Gilden. Uma vez mais, obrigado pela confiança. Obrigado a Deus pela visão em ti. E obrigado a Deus pela sensibilidade que Ele coloca no teu coração. Gilden, ambientes são importantes. E os chamados são caracterizados pelos ambientes. Há coisas que não acontecem na sua maior eficiência pelo fato de nós não estarmos no ambiente certo. Paulo iniciou seu ministério querendo pregar o Evangelho. E ele não teve tanto êxito até o tempo em que ele teve de se render ao seu ambiente específico, que era pregar o Evangelho aos gentios. Ele sabia isso desde o princípio, mas ele insistiu. Quando nós fazemos uma radiografia do ministério de Paulo, nós vemos que ele começou tentando convencer os judeus de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, aquele que viria para libertar o povo. E ele teve muita oposição, até que depois dele pregar em uma certa igreja, ele disse: eu lavo as minhas mãos, o vosso sangue seja sobre vocês, a partir de agora eu vou para os gentios, que era a sua missão específica. E é a partir desse momento onde o seu ministério começa a explodir. E uma das primeiras igrejas que ele funda, depois dele deixar esse lugar, é a igreja de Corinto, igreja de gentios. E o que acontece na igreja de Corinto? Se torna uma das igrejas mais influentes em termos de dons ministeriais, dons espirituais. Tudo isto porque ele descobriu e se rendeu ao seu lugar específico. Então, existem lugares que ativam e potencializam aquilo que nós temos. Nós não fomos feitos para estar em todos os lugares e abranger a todos. Existem coisas específicas. Nós podemos ser chamados para o ministério da palavra, mas existem áreas específicas na palavra que eu poderei impactar alguém. Há quem trabalha na palavra falando da área financeira, usa a palavra para instruir na área financeira. Há quem trabalha na palavra para instruir na área teológica específica, conceitos hebraico, grego, e ele tem muita graça para operar naquele lugar. Então, é importante que nós entendamos isso, porque é no nosso lugar específico
onde a graça de Deus se manifesta na sua maior eficiência. Pastor Silva, comunga da mesma ideia? Ou acha que Jacó, se não tivesse dormido por debaixo daquela pedra, nunca teria um encontro com Deus? Acha que realmente ambientes ativam, influenciam? Qual é a importância de ambientes para o nosso chamado? Muito obrigado. Eu vou direto mesmo à pergunta. A resposta seria sim e não. Uau! Porque nós temos que repartir os momentos ou os ambientes em dois. Vamos a isso. O primeiro ambiente é o externo, o segundo ambiente é o interno. Quando nós nos apegamos ao ambiente externo, se o nosso ambiente interno estiver em ordem, o externo não terá influência significativa na nossa vida. José esteve no Egito. Ele teve oportunidades que podia de alguma forma alienar os seus valores pessoais. Mas porque o ambiente interno era maior que as coisas que aconteciam no ambiente externo, não houve nenhuma influência na sua vida. Daniel estava na terra alheia e o decreto era que eles não deviam orar. Mas o ambiente interno da comunhão com Deus superava o ambiente externo dos leões. Ele manteve a sua visão ou o seu propósito. Muito forte. Agora, se você não se sente seguro, precisa ter muito cuidado com ambientes externos, porque eles vão influenciar a sua vida. É o que dizem. Você é a média das 5 pessoas com as quais você anda. Mas se você tem uma identidade pessoal, um forte relacionamento com Deus e internamente, nenhum ambiente externo pode destruir aquilo que é a sua pujança dentro do ambiente interno. Então está-me a dizer que as pessoas é que se deixam influenciar pelos ambientes. Perfeitamente. Deus, no julgamento final, não vai nos condenar pelos ambientes, vai nos condenar pela nossa reação face aos ambientes. Então não culpemos de alguma forma os ambientes. O que conta é o meu posicionamento diante dos ambientes. É que, em outras palavras, deixa só polêmicas. Criar uma polêmica no sentido de se eu vou para um sítio de bar, não é o ambiente que me influencia a beber, mas eu é que quero beber. Certamente. Porque há pessoas que bebem mesmo não estando no bar. Pastor Décia, comunga ou não comunga da mesma ideia? Qual é a importância? Qual é a visão que vê dos ambientes? Influenciam? E olhar nessa parte externa e interna, acho que foi um pouco mais a fundo, pastor Silva. Em primeiro lugar, ambiente corrompe. Em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade de fazer parte desse talk show. Saudar a todos que nos acompanham. E para responder a essa questão, não falaria diretamente sobre o chamado. Poderia recuar para o propósito. Porque propósito é a razão de nós existirmos. Vamos ao Egito. A história de José não começa no Egito. Começou antes. Deus já tinha propósito. O propósito fez com que José estivesse no Egito para que Deus chamasse estou a perceber. José no Egito. Amém. Amém. Então, o ambiente influencia ou não no chamado. Deus, Ele cria circunstâncias para se revelar. Desmitifica um pouco isso. Vou explicar. Então, em que momento as circunstâncias influenciam no chamado? Chamado é uma resposta de Deus para uma situação específica. Tá claro aí. Então, os ambientes podem influenciar para um chamado.
Deus vê uma dificuldade e chama alguém. Yeah. Porque o chamado é uma resposta, não é uma questão. Então, os ambientes podem influenciar para um chamado. Uau. Mas um chamado também é convocado para influenciar o ambiente. Ok. Isso tem que ficar claro. Ok. Acho que vou sentar bem. Yeah, é melhor. O ambiente pode ser a terra para o chamado. O ambiente é o solo que faz brotar o chamado. E quando o chamado brota desse solo, é para transformar o solo. Meu Deus. Show. Show. Acho que respondi a questão. Pastores, posso voltar um pouquinho atrás, né? Ok. Vamos segurar a parte do chamado, né? Os ambientes, né? Vamos voltar um pouquinho atrás. Vocês já estão começando a me agitar. Com todo respeito e reverência, quero ouvir a sua opinião, pastor. Segurem aí em casa a questão dos ambientes chamados. Volto já já. Pastor, como é que foi esta pandemia para o seu ministério? Biblicamente falando e como pessoa também falando. Espiritualmente falando, ministerialmente falando. Como é que foi antes, dentro da pandemia, pós-pandemia? A pandemia, para mim, para o ministério, foi um dos momentos mais altos da minha vida. Ok. Quando Deus deu visão ao rei, na época de José, ele anunciava uma bonança e anunciava uma crise. O que fez com que o rei convidasse a José não foram os primeiros anos de fartura. Não. Ele chamou por causa dos outros anos de fome. Yeah. Então, aquela crise trouxe promoção. Uau. A crise da pandemia foi o momento da minha promoção. Uau. Foi o momento em que o meu chamado teve mais vida. Porque naquele período, as pessoas faziam frequentemente lives. E nas lives falavam da pandemia, traziam comentários e Deus foi ter comigo. E disse que eu estou a te chamar, temos que fazer um negócio. Eu perguntei qual é o negócio. Eu estava numa situação muito delicada que muitos homens tentaram me ajudar, alguns me abandonaram. E Deus disse, Dércio, eu posso tirar dessa situação, mas você deve prometer fazer algo. Eu disse, prometer fazer o quê? Ele disse, deve prometer fazer a minha vontade. Eu perguntei, qual é a sua vontade? Ele disse, deve pregar a minha palavra como convém. Amém. E naquele momento da pandemia eu disse, amém, estou aqui. Enquanto as pessoas falavam, pregavam pandemia, Deus me levantou para pregar a palavra da esperança, a palavra de vida. É onde nasceu o Festival da Palavra, que depois podemos falar sobre isso. Amém. Então, a pandemia foi um momento de alavanca, foi um momento de crescimento, foi um momento de inovação, foi um momento em que nós, eu em particular e o ministério, descobrimos o propósito da nossa existência e nós crescemos no conhecimento do Senhor. Amém. Muito obrigado. Esteve conosco durante esses 5 anos. Qual é o balanço que faz? Qual é o tema que mais cativou durante esse tempo todo? E o que é que aprende com Assis? Eu aprendo, em primeiro lugar, aprendo e confirmo Amém. o que eu sempre vim aprendendo com Deus, que Ele está pronto para prover, enquanto for Ele o autor, enquanto for Ele a chamar, enquanto for Ele a indicar. E nós vimos isto acontecer com Assis. Nós estávamos a conversar antes, Gilden, e eu estava a dizer que admiro a maneira como Assis respondeu a este chamado num princípio onde nada era visível. Nós tínhamos apenas pessoas com vontade de responder a um chamado. Mas porque o chamado era de Deus, as pessoas responderam e as coisas foram se manifestando.
Yeah. Deus foi dando graça, as portas foram se abrindo e hoje a CIG é o que é. Eu vejo muito crescimento em primeiro lugar. Amém. Vejo muito impacto para vidas. Hoje a CIG é conhecida quase em todo Moçambique. Yeah. Tudo começou com um pequeno lugar, um certo número restrito de pessoas, Um telefone. com apenas chamadas telefônicas básicas, mas hoje a CIG é o que é. Tudo isto é resultado de um chamado. Isto é evidência clara de que enquanto o chamado for de Deus, ele se há de manifestar com provisão. Então eu dou graças a Deus e eu aprendo que não existe melhor coisa a não ser responder com muita graça Amém. ao chamado de Deus. E uma das conferências que mais me impactou, acho que foi a última, Ok. Os Inimigos da Vida. Eu fui levado a refletir na importância do inimigo, porque muitas vezes nós olhamos para os nossos inimigos como algo indesejável. E enquanto eu me preparava e meditava naquilo que ia partilhar com os irmãos, eu fui perceber que nós precisamos de inimigos enquanto nós quisermos crescer. Yeah, verdade. É tipo Davi e Saul. É tipo Davi e Saul, é tipo Davi e Golias. E Golias, sim. Ele foi o autor da promoção de Davi. Irmão, mas quais são os inimigos da vida? Não, quais são os inimigos da fé? Os inimigos da fé, o primeiro grande inimigo da fé é a desobediência. Nós precisamos aprender a obedecer ao chamado de Deus. Precisamos aprender a obedecer à ordem de Deus em fé. Segundo grande inimigo, o medo. É por isso que, falando a Josué, a Bíblia diz, dos versículos 7, 8, 9, Deus instrui a Josué dizendo que para Moisés se foi, mas tu continuas encarregado de levar este povo à terra prometida. No versículo 9 de Josué, capítulo 1, ele diz: não te desanimes e não tenhas medo, porque o medo coloca à nossa frente o mar de impossibilidades. Pelo medo nós vemos aquilo que nós não conseguimos fazer. Verdade. E a fé nos habilita a ver aquilo que Deus pode fazer. E a Bíblia diz que é necessário que enquanto nós estivermos próximos a Deus, creamos que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. E enquanto nós tivermos esta barreira, nós não conseguimos transpor e observar aquilo que Deus tem para nós. Amém. Por isso é que quando Deus envolve os corações, uma das primeiras coisas que Ele faz é retirar o medo. E a Bíblia diz: não recebeste espírito de temor, Exatamente. mas de fortaleza, de moderação e de fé. E a Bíblia ainda diz que o perfeito amor lança fora todo temor, porque enquanto houver medo, enquanto houver temor, nós não teremos como observar e ver e contemplar as maravilhas de Deus. Amém. Amém. Então, estes eu observo como os dois principais inimigos de uma vida fervorosa de fé: Amém. o medo e a desobediência. Irmão Silva, concorda do mesmo pensamento? Quais são realmente os inimigos mais críticos do ser humano na sua vida? Concordo com o pensamento, só uma questão de complementar. Ok. Na minha complementação, ia dizer que um dos inimigos da fé é a vista. Uau, explica. Porque o que nós vemos atrapalha o que não vemos, mas precisamos. Aí me atrapalhaste. É por isso que a Bíblia diz que nós não andamos pela vista, Yeah. mas nós andamos pela fé. É isso. O que nós vemos nos limita para aquilo que nós esperamos ter. O segundo inimigo é a ansiedade. Falou na nota introdutória sobre a ansiedade e eu concordo plenamente. É uma questão de queremos viver o futuro e abandonamos o presente. É verdade. Nós já queremos correr para viver o amanhã e ignoramos o presente, o momento e aqui o agora. E para mim o terceiro inimigo é a falta de percepção de que
para ser ou para ter é preciso ser. Nós corremos para ser, para depois termos. Ou melhor, corremos para ter, para depois sermos. Mas a essência é ser primeiro, para depois ter. Então, se nós não percebemos isto, acabamos abarrotando ou confusionando a nossa vida na sua totalidade. Amém. Mestre, como é que eu, para os que nos assistem, alguns se calhar não sabem que carregam um chamado. Alguns nem sabem como ativar. Por exemplo, o Tiago às vezes fica daqui sentado, eu sento no carro, mexo a ignição do carro, vê o carro andar. O que ele não sabe é que eu tive que pisar a embreagem, o travão para o carro. E existem pessoas assim na vida. O que é chamado? Como é que eu descubro esse chamado? Como é que esses jovens andam ambulantes e sem saber que carregam algo que alguém precisa? Eu acredito que o meu chamado, a filha, chamado de um outro irmão, assim sucessivamente. Mas como é que essa pessoa vai descobrir? Como é que essa pessoa vai ativar? Bom, essa é uma questão muito complexa e muitos já escreveram sobre esse assunto, como descobrir ou desenvolver um chamado. Eu primeiro poderia falar sobre o chamado geral, porque ainda no livro de Gênesis nós encontramos um chamado. Deus chama Adão depois do pecado. Homem, onde tu estás? É aí onde Deus começa a chamar o homem. Então, o primeiro chamado e o chamado mais importante é o chamado para a comunhão com Deus. Aqui é onde as coisas começam a se estragar. Porque as pessoas não querem receber o chamado para a comunhão com Deus, simplesmente correm para o chamado para testemunhar sobre Deus. Então, antes de ter o chamado de ir aos homens falar sobre Deus, tem o chamado de sair dos homens para ter comunhão com Deus. É aqui onde começa a haver problemas. Então, o primeiro chamado foi chamado para a comunhão. Homem, onde você está? O chamado para uma obra específica começa a ter impacto quando somos chamados em Deus. Ana levou Samuel para a casa de Deus e Samuel foi chamado na casa de Deus. É verdade. Isaías também estava onde? Na casa de Deus. Não é a fórmula para ser chamado, mas se você ainda não aceitou pelo menos a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas deseja ser um grande pregador, profeta, esqueça esses ministérios para sair. Tenha o ministério para entrar. Volte para o seu Criador. Ele vai começar a te dar obras específicas. O problema é que querem trabalhar para a obra de Deus, mas não estão na obra de Deus. E não se prontificaram e não se posicionaram como a obra de Deus. Quando Abacuque diz: aviva a tua obra no meio dos anos, as pessoas pensam que simplesmente está a falar sobre ministério. Quando Abacuque ora e pede a Deus para avivar a sua obra, está a pedir com que Deus avive os homens. Amém. Porque nós somos a coroa, somos a excelente obra de Deus. Amém. Deus não há de avivar ministérios antes de avivar o homem. Amém. É por isso que a pessoa diz: Deus levanta um grande avivamento. Ei, antes de Deus avivar Moçambique, antes de Deus avivar a África, Ele quer você. Amém. Então o primeiro chamado é para a comunhão. Como
Como é que descobrimos? Tendo comunhão com Deus. Por que é isso? Porque tendo comunhão com Deus, nós vamos conhecer as necessidades de Deus. Deus quer levantar pessoas, escuta aqui. A maioria das pessoas vão a Deus para que Deus possa suprir as necessidades. Mas Deus quer com que pessoas se levantem para suprir a necessidade dele. Ana levantou-se para suprir as necessidades de Deus. Porque Deus precisava de um profeta. Verdade. Então, primeiro precisamos ter comunhão com Deus. Ana estava na casa do Senhor. Yeah. E foi na casa do Senhor em que ela descobriu qual era a necessidade de Deus. Então está a dizer que a localização influencia também para ser chamado. A localização influencia, mas a principal localização chama-se vontade de Deus. Amém. Você estar em Deus para conhecer a vontade dele, a vontade específica de Deus. Por que, pastor Gilden? Amado, Deus é real. Eu falo por experiência. Na oração, eu consegui saber o que Deus estava a precisar. Eu disse, estou pronto para fazer isso. Não foi Ele que me chamou, eu que me prontifiquei. Yeah. Eu não sei se faço me entender. Sim. Existem coisas que Deus vai fazer na sua vida, não porque Ele queria, mas porque você descobriu as necessidades dEle. Assim como o filho, não é? Sim. Você que vê que pai precisa de alguém para ajudar a tirar sapatos. O filho vai, não é o pai que chamou. Há pessoas que são chamadas por Deus e há pessoas que chamam-se para Deus. Ei. Prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Amém. Amém. Irmão, veja, desculpa lhe interromper. Não, it's ok, fica à vontade. No chamado de Isaías, não foi Deus que chamou Isaías. Deus levantou-se, a quem enviarei? Não. Estava esperando uma resposta. Se tivesse levantado 3 ou 4 dissessem, eis-me aqui, Deus chamaria. Sim. Mas um ouviu e foi insensível e saiu. Disponibilidade. Para dizer que a nossa disponibilidade conta muito. Deus não tem preferidos, Deus tem disponíveis. Yeah. Essa conferência é melhor de anos. Pastor Silva. Ok. Como descobrir o chamado? Deixa-me concordar profundamente aqui com Dércio. Yeah. Porque muitas vezes quando nós falamos de chamado, as pessoas apegam somente ao chamado operacional. Ok. What you mean? Aquele de id por todo mundo. Ok, pronto. Yeah. Mas o que não percebem é que existe um chamado que antecede ao chamado operacional. Aí esse chamado chama-se chamado à intimidade, que Deus chamou de relacionamento ou de comunhão. Quando nós examinamos as escrituras, o primeiro chamado foi o de Adão. Mas uma réplica ocorre em Marcos, capítulo 3, versículo 13. Passo a ler, por favor, como está escrito. Eu estou a ler a versão King James atualizada. Amém. Diz assim: Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. Ok, desvenda. E convocou para si, e chamou para si. O primeiro chamado para os discípulos, os 12, foram chamados em primeiro lugar para si. Não lhes chamou e lhes disse logo ide. Não. Em primeiro chamou-lhes para ele. Tiveram um relacionamento, tiveram um preparo e depois daí foram enviados. Ok. Chamado operacional. Ok. Então, como é que nós descobrimos o nosso chamado? Atendendo a 2 aspectos. O primeiro aspecto é ir até ele. A pessoa que revela o chamado. Ok. O segundo aspecto, ou melhor, o primeiro é ter um encontro com ele, ir até ele. O segundo é ter um encontro consigo mesmo. Ok. Porque em Deus não adianta só ter um encontro com ele. Você precisa também ter um encontro consigo. Ok. Razão pela qual o filho pródigo, para ele voltar à casa do pai, não teve um encontro com Deus. Não, ele teve um encontro com ele mesmo. Então, se você quer descobrir o seu chamado, tenha um encontro com Deus e depois tenha um encontro consigo. Uau. Irmão Banza, qual é o seu comentário? Os pastores já acabaram tirando as palavras
da minha boca. Então, tudo que eu falar estará baseado no que eles disseram. Amém. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, fala da grande visão de Deus. E esta passagem começa mostrando missões específicas que Deus dá. Ok. A Bíblia diz que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, Sim. outros para mestres e outros para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Santos somos todos nós, todos aqueles que estão em Jesus, até que todos nós cheguemos à estatura completa de Jesus. O grande propósito, a grande visão, o grande chamado que Deus tem para a humanidade, em primeiro lugar, é que todos se tornem pedaços dele. Todos se tornem Jesus. E por causa deste grande propósito, o versículo anterior, o primeiro capítulo, o versículo 10, ele comissiona pastores, ele comissiona apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Como é que nós descobrimos especificamente estes lugares que depois nos levam ao grande chamado, que são pessoas réplicas de Jesus? Em primeiro lugar, concordo com o que os pastores disseram. Nós precisamos estar em Deus. Precisamos estar com Ele. A Bíblia diz em Salmos que nós devemos nos deleitar no Senhor e Ele concederá os desejos do nosso coração. Sim. Atenção! O conceder os desejos do coração que a Bíblia se refere não é que Deus responde a tudo aquilo que pulsa em mim. Porque eu saio daqui e me dá vontade de ir para casa, descansar. Exatamente. Mas se calhar Deus quer que eu partilhe a palavra com alguém. Sim. Eu estou em casa e me dá vontade de ler, mas Deus se calhar quer que naquele momento eu esteja com alguém a orar. Então, o desejo suprido não é aquele que parte de mim, mas o próprio Deus, enquanto nós estamos com Ele, vai colocando nos corações aquilo que Ele quer. Ele concede em nós os desejos e nós vamos identificar com o tempo. E nós muitas vezes até pensamos que nós é que sentimos, quando na verdade nós estamos em conexão com o coração de Deus. Por quê? Porque nós nos deleitamos no Senhor. Ok. Deleita-te no Senhor e Ele concede desejos ao teu coração. Amém. Sendo um pouco mais específicos, porque muitas vezes nós vivemos em comunhão com Deus, mas continuamos com dificuldades de entender. Nós vivemos 3, 4, 5 anos, mas às vezes ainda temos aquela limitação para perceber especificamente o que é que eu devo fazer, de que maneira que eu devo servir a Deus, para onde é que Ele me quer chamar. Nós podemos fazer algumas perguntas reflexivas para identificarmos o nosso lugar, o nosso chamado. E uma das perguntas que nós nos colocamos a nós mesmos, que pode ser importante, é: o que é que eu consigo fazer com maestria? Ok. Isso é revelador. Yeah. Nem sempre o que nós fazemos bem revela o nosso chamado, mas muitas vezes isso nos encaminha para lá. Amém. O que é o que eu faço bem? Gilden falou, enquanto nós estivemos em sessões anteriores, que era alguém dado à liderança. Isso é revelador. Então eu começo a observar esta minha aptidão para liderar e começo a relacionar com aquilo que Deus me chama para fazer. Amém. O que eu faço bem? Segunda coisa que nós podemos pensar conosco mesmo é: o que é que me preocupa? Yeah. Nós vivemos neste mundo. Atenção, nós dissemos anteriormente que Deus concede desejos ao nosso coração. E estes desejos muitas vezes se revelam em forma de preocupação. Ok. Moisés estava no Egito, treinado e instruído para ser
o substituto de Faraó, embora ele não estivesse nessa linhagem, Sim. mas ele foi criado na casa de Faraó. Ele tinha treinamento de general. Ele tinha habilidades para substituto de Faraó. Yeah. Mas Moisés vivia preocupado porque o seu povo estava a ser oprimido. Tão preocupado que ele foi capaz de matar um egípcio que estava a castigar um irmão, um conservo seu. Sim. Tudo isto por causa daquela preocupação, aquela angústia. Isto revela o lugar onde nós devemos atuar. Aquilo que nos preocupa. Isto é revelador. Amém. Nós vemos isso também na vida de Paulo. Paulo tinha preocupações ministeriais, mal direcionadas, mas tinha preocupações ministeriais. Ele viu pessoas a falarem de Deus na sua concepção de forma errada e começou a perseguir as pessoas, até que tivesse um encontro com Jesus. E Jesus lhe disse: tu persegues a mim, não estás a perseguir aquelas pessoas, agora eu vou te mostrar um novo caminho. O que é que tu deves perseguir e eu te vou mostrar. As nossas preocupações, aquilo que pulsa em nosso coração e nos angustiado muitas vezes revela o local, o lugar onde nós devemos estar. Davi também é um exemplo claro disso. Enquanto ele estava lá na pastagem, ele ouvia que existia um filisteu que estava lá todos os dias a ameaçar, porque Golias ia lá todos os dias e dizia: quem é que vem me desafiar aqui? Nós não precisamos estar todos os dias a guerrear. Traga um dos seus soldados e nós vamos aqui combater. E Davi ficou frustrado em saber que ninguém se levantava. Porque ele tinha um chamado para o reinado. Amém. Ele disse: eu vou para lá. Isso me preocupa. Amém. E a sua reação perante Golias revela essa preocupação. Porque ele disse: tu não desafias a mim, mas tu desafias ao Deus dos exércitos. Exatamente. Então a nossa preocupação, aquilo que nos frustra, aquilo que nos preocupa, revela o nosso chamado. Amém. Eu sou alguém que se preocupa em ver as pessoas a conhecerem a Deus. Não gosto que as pessoas estejam na escuridão, estejam na ignorância. Isto é revelador. Amém. Gilden é preocupado quando está em certos ambientes e as coisas não estão organizadas. Gilden não sossega. Gilden está ali a tentar organizar. Isto revela o teu chamado. Amém. Revela aquilo que tu precisas fazer. Amém. Uma outra questão que nós podemos nos fazer é: o que é que nós faríamos se não tivéssemos nenhuma remuneração? O que é que tu farias Yeah. se não tivesses nenhuma remuneração? Se não te pagassem nada, o que é que tu suportarias fazer por muito tempo sem reclamar? Isto vai ditar o teu chamado. Yeah. Amém. Coloquem-me a ensinar. Eu faço isso sem problema. Amém. Coloquem o Gilden a organizar conferências, a instruir pastores. Ele está a fazer isto sem problemas. Gilden, alguém te paga? Não. Mas tu estás há aproximadamente 5 anos. São 5 anos agora. Com conferência, 8 anos, Assis. Sem nenhuma remuneração. Mas tu continuas com alegria no coração de estar a fazer isto. Isto é revelador daquilo que é o nosso propósito, daquilo que é o nosso chamado. Amém. É importante nós percebermos que às vezes nós somos chamados também para auxiliar um chamado. É exatamente isso. Nem sempre o nosso chamado é independente. Então nós podemos nos fazer mais uma questão: de quem é o sucesso que me deixa feliz? Eu vejo jovens que estão sempre com Gilden e eu me pergunto o que é que eles ganham. Mas eles se identificam com o sucesso que a CIS está a fazer, com o crescimento da CIS. Isto também é revelador. Amém. Amém. Deus andou com Elias e se agradou de ver Elias triunfando no seu ministério. Ele esteve a auxiliar Elias no seu ministério. Durante aquele tempo, ele teve o seu agrado através do ministério de Elias. Isto revelava também o seu chamado. Seu chamado, sim. Amém. Mestre Dércio,
Quais são os inimigos do nosso chamado? Estamos no nosso chamado a caminhar numa boa. Distraidamente, eu não conheço os meus inimigos. Porque não sei. Quais são? Mais uma questão bomba, né? Mais uma questão bomba. Mas todo homem de Deus, desde o Antigo Testamento, nós encontramos lá o inimigo. Agora, para além do inimigo geral que nós conhecemos, que é o nosso adversário. Exatamente. Né? Porque alguns inimigos do chamado não são exteriores, são interiores. Ok. Há momentos em que o verdadeiro inimigo do chamado é você mesmo. Há um homem que dizia o seguinte: é muito difícil quando nós lutamos contra um inimigo que gostamos dele. Ok. E principalmente quando esse inimigo é você mesmo. Então, para dizer que um dos grandes inimigos do homem é o próprio homem. Porque o homem é quem tem chaves que pode abrir portas ou fechar para que o diabo possa entrar. Ok. É por isso que Paulo uma vez disse: quem vai me livrar do poder desta carne? Ele estava a falar dele mesmo, não estava a falar do diabo. Então, aí vem aquela questão. Um dos grandes inimigos de um chamado é que estamos numa época em que as pessoas buscam mais o poder do Espírito Santo e não se prontificam para que possam produzir o fruto do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo manifesta-se sobre o homem, mas o fruto apresenta-se dentro do homem. Ok. Então, muitos jovens têm poder do Espírito Santo. Levanta a mão, as pessoas caem. Tira casaco, as pessoas caem. Mas dentro da pessoa não há fruto do Espírito Santo. O que nos torna semelhantes a Deus e triunfantes não é o poder de Deus sobre nós, não é o poder do Espírito Santo sobre nós, mas é o fruto dentro de nós. É uma pessoa vir a nos encontrar Deus. Então, um dos grandes inimigos do chamado é a pressa. Nós estamos apressados para sair, estamos apressados para nos exibir, estamos apressados para levantar e mostrar que existe um profeta, existe um evangelista, existe um ungido. Estamos preocupados para que nós não estamos preocupados em ser formatados e ser programados por Deus. Amém. Exposição então. Estamos mais preocupados com a exposição. Então, o convite para nós, líderes, e também aqueles que nos acompanham, é manobrarmos, voltar para o culto e sermos trabalhado o interior. Porque o que vai nos fazer suportar o dia mau não vai ser o poder sobre nós, vai ser o fruto dentro de nós, vai ser Deus dentro de nós. É por isso que Paulo diz que a fé não vem a não ser pelo ouvir e ouvir pela palavra. Ouvir pela palavra não é se recordar da voz do pastor, é a palavra de Deus estar dentro de si e começar a pregar. A fé é a palavra dentro de nós e não fora de nós. Isso. Então o inimigo do chamado é não ter intimidade com quem ele chamou. Este é o problema. Um grupo de jovens se levantou e queria expulsar demônios em nome de Jesus e de Paulo. Ei! Deram-se chamado, mas não conheciam quem chamou. Conhecemos a Paulo, conhecemos a Jesus, mas vocês não conhecemos. Então existem muitos voluntários que não se alistaram na presença daquele que chama. Então o meu conselho para os líderes e também jovens que têm chamado de Deus: vamos dar uma volta, ir a quem chamou. Ele vai começar a cuidar dos nossos passos, vai matar o interior, vai ser Ele a viver dentro de nós. Seremos homens com fé, homens com integridade,
Porque é mau uma pessoa que fala em línguas. Existem homens de Deus que nos deixam confusos. Porque no púlpito prega, transpira, até sai fumo. Mas quando diz amém, quando ele para a vida da pessoa, é completamente diferente daquilo que estava no púlpito. A verdadeira pregação não é o que o homem diz, é o que o homem é. É verdade. Nós somos cartas vivas. Nós não devemos simplesmente pregar a palavra viva. Temos que ser a palavra viva. O problema de pessoas hoje é que ainda tem a concepção de Deus do Antigo Testamento. São crentes hotéis, não são crentes casa. Porque no Antigo Testamento Deus visitava homens para usá-lo. Mas hoje Ele não quer visitar para usar, Ele quer habitar no homem. Deixamos de ser líderes hotéis. Deixamos de ser profetas hotéis. Que só somos tão ungidos quando estamos no culto. Você deve ser tão ungido no chapa. Deve ser tão ungido na sua casa. É verdade. Você deve ser um chamado feito carne. Você não deve simplesmente ter o chamado. Você deve ser o chamado. Porque ter você tem e deixa. Aqui não há coisas da igreja. Nós somos a igreja. Esse é o problema das pessoas. É que tem capas. Chega uma fase em que tira a capa do apóstolo, do profeta e esse vile. Esse vile espiritual. Davi, quando ficou civil espiritual, adulterou. Deixou de ir para a guerra, tirou roupas da guerra, ficou civil e viu uma mulher nua. Exatamente. Essa é uma outra pregação, essa aí. Pastor Silva. Os inimigos. Tá certo, como sempre vou complementar. Para mim existem dois grandes inimigos da fé, ou do chamado, para bem dizer. O primeiro é a comparação. O primeiro inimigo do chamado é a comparação. Muito profundo isso. Parece que não, mas esse inimigo tem assolado e tem destruído muitos chamados. Porque o homem, ele não foi concebido para se comparar. Os dons, o chamado, as obras, as bênçãos que Deus nos dá, em qualquer tipo, em qualquer área da nossa vida, não servem para comparação. Porque a comparação gera dois resultados. Ou você se sente melhor que o objeto comparado, aí surge o orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Exatamente. Ou você se sente inferior que a pessoa ou objeto comparado, e isso vai gerar complexos de inferioridade. E Deus não trabalha onde há complexos de inferioridade. Então, aquilo que pode inibir o fluir do chamado na vida de um ser humano é quando este ser humano se compara com as outras. O ministério do fulano está melhor que eu, é por isso que depois entram, já começam a ser mista aceleração. Querem já acelerar, começam a procurar atalhos dentro do caminho. Ok? O homem do caminho não está aqui, mas enfim, procuram atalhos dentro do caminho. Então, a comparação, ela é drástica, é um vírus para o chamado. O segundo inimigo é a terceira voz que entra no chamado. Por que eu digo terceira voz? Voltando ao jardim do Éden, nós encontramos a voz de Deus e encontramos a voz. A voz do homem podia ser a voz da mulher, a voz do homem. Mas quando entra a terceira voz, que era a voz do diabo, no jardim do Éden, o chamado destruiu-se. No reinado de Saul, quando entra a terceira voz, o chamado de Saul ruiu. Então é importante nós percebermos e prestarmos atenção às vozes que na nossa vida. Quando precisamos identificar, é voz de Deus, tudo bem, está identificado. É minha voz, tudo bem, está identificado. A voz de Deus é faça ou haja assim, e a minha voz é sim, eu farei
Agora precisamos prestar atenção na terceira voz, porque quando ela flui, ela pode destruir o nosso chamado. Amém. Então as pessoas não percebem isso, mas é muito, mas muito importante, porque dele é o sim e o amém. A vossa fala, seja sim ou não, o que passar disso é da proveniência do maligno. Amém. E isso tem destruído muitos chamados. Amém. Mestre Banz, os inimigos. Os inimigos de um chamado, alguns deles são semelhantes aos inimigos da fé, Ok. porque o chamado exige fé. Sim. E eu mencionei que um dos inimigos da fé era a desobediência, que continua sendo o inimigo do chamado. Se Abraão, como havíamos dito antes, não tivesse obedecido à voz de Deus, ele não teria sido aquilo que é para nós hoje. Nós nos inspiramos em Abraão porque Deus lhe disse: sai da tua casa e da tua parentela e vai para o lugar onde eu te hei de mostrar. Amém. E Abraão saiu e foi atrás do chamado de Deus. Amém. E hoje ele é considerado o pai da fé. Nós temos um exemplo contrário. Saul, o grande rei. Deus deu-lhe ordem para ir a uma cidade, destruir a cidade e tudo que havia na cidade. Saul chegou à cidade, decidiu que devia poupar o rei daquela cidade. Não só, ele viu vacas gordas, grandes. Ele disse: não, mas nós podemos aproveitar isso para fazer sacrifícios a Deus, porque Deus se agrada de sacrifícios. Então carregou as ovelhas e carregou as pessoas que queria carregar e decidiu voltar com aquelas coisas para casa. Enquanto ele fazia isso, Deus estava lá a falar com Samuel, a dizer: aquele que era o rei deste povo me criou desagrado no coração. A partir de agora, tu me vais ungir um outro rei. Exatamente. Desobediente. E ele ainda foi e tentou se justificar. Não, mas é porque nós podíamos usar isto para sacrificar. Eram boas intenções, ótimas intenções. Naquele tempo fazia sacrifício para Deus e eram necessárias estas coisas para fazer sacrifício. É dado uma ordem. Tu vais destruir tudo que há nesta terra. Exatamente. Esta era a ordem de Deus. Por causa da desobediência, ele foi repreendido e perdeu o que perdeu. Yeah. O medo também, que nós já falamos. Sim. Josué teve de ser inspirado no chamado que ele havia recebido, Sim. de terminar com a missão que Moisés começou. Amém. Enquanto o medo reinar, nunca cumpriremos o nosso chamado. chamado. Um terceiro inimigo é o pecado. Ok. Enquanto nós quisermos caminhar com Deus, nós devemos estar dispostos a nos desfazer de todo o embaraço. A Bíblia diz o seguinte em Romanos 12: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos o propósito ou a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém. Amém. Ainda temos mais: desânimo. Gilden estava lá a falar na outra sessão, a perguntar aos pastores se alguém já havia tido vontade de desistir. E muitos disseram que sim, mas eles não desistiram, por isso é que estavam aqui conosco na conferência. Amém. Mas se eles tivessem desistido, não estariam aqui. Se eles tivessem desanimado, não estariam cá conosco. E esta foi a mensagem deixada para Josué também: não desanimes. Não desista. Tenha força, porque eu, teu Deus, sou contigo. Yeah. Então o desânimo é muitas vezes um inimigo do chamado. Amém. Um outro inimigo do chamado é a distração. Nós precisamos estar focados. Focado, sim. Paulo diz que eu não me julgo como tendo alcançado aquilo que eu preciso fazer. Sim. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E ele ainda faz questão de dizer em Coríntios, ele diz que aquele que luta
não se embaraça Sim. com as coisas desta vida. Ele diz que existem pessoas que correm no estádio para alcançar uma coroa corruptível. Nós corremos para alcançar uma que não é corruptível. Então devemos fazer isto de modo a que alcancemos, deixando tudo que está de lado e nos focando naquilo que nós precisamos fazer. Então é preciso foco. As distrações são inimigas de um chamado. Temos ainda mais, às vezes, os ambientes podem se tornar um inimigo para o nosso chamado. Há vezes que nós precisamos, enquanto nós quisermos alcançar alguma coisa, nos circundar de pessoas que nos ajudem a chegar a tal lugar. Sim. Nós não podemos querer viver como políticos enquanto vivemos ao lado de músicos. Não podemos querer viver como grandes cientistas enquanto estivermos a jogar futebol. Nós precisamos estar no ambiente certo. Precisamos nos rodear das coisas certas. É por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui a aprender com Gilden, estamos aqui a aprender com os pastores, porque sabemos que isso nos identifica. É este ambiente que nos vai fazer crescer. Amém. Existe ainda outro inimigo, que são as tradições, as concepções das pessoas. As crenças limitantes. As crenças limitantes que Gilden falou. Porque as pessoas muitas vezes não assumem que algumas coisas são possíveis para nós. Algumas pessoas duvidaram da CIS quando começou, porque era algo que não era conhecido, não era algo natural. Como Gilden, tu queres reunir pastores, tu queres ensinar pastores, nós não fazemos. E se Gilden tivesse ouvido, teria desistido. Porque as crenças limitantes determinavam que isso não é possível, ou se calhar não é necessário. Sim. Porque nós temos a palavra de Deus e ela é suficiente para nos instruir. Por que é que nós precisamos sentar e ouvir alguém a nos falar sobre inteligência emocional, inteligência financeira? Não. Nós precisamos já estar numa igreja, fazer o nosso culto e orar, e isto vai ser suficiente. Então, as tradições, as crenças limitantes se tornam uma limitação ou um inimigo para o nosso chamado. E por fim, eu quero mencionar a procrastinação. Ok. Deixar as coisas para amanhã. Deixar as coisas para amanhã quando podem ser feitas hoje, agora. Gilden, existem coisas que precisam ser feitas em certos lugares e em certos momentos. Ok. E ignorar isto pode ser muito perigoso. Existem pessoas que foram comissionadas para trabalhar no tempo da pandemia e impactar pessoas. Sim. Deus quis levantar alguns ministérios, algumas pessoas para trabalhar naquele lugar, naquele tempo. A pessoa acha que não é o tempo, ainda não está preparado e vai procrastinando, vai deixando para amanhã. Amanhã ele vai fazer alguma coisa, mas não vai surtir os resultados que Deus pretendia naquele momento. Exatamente. Amém. Quer deixar um aspecto? Sim, gostaria de deixar um aspecto aqui. O irmão Banz acabou falando sobre isso, mas um dos grandes inimigos do chamado, o pecado, eu associei isso a nós mesmos, o poder da carne. Ok. O que acontece quando o homem de Deus tem chamado, entretanto não tem cuidado de como se relacionar com Deus, envolve-se mais com o pecado. Deus tinha um sonho, queria com que Davi construísse um templo. Existia a planta e Davi tinha condições financeiras para construir. Mas Deus foi ter com Davi. A planta existe, a vontade também em mim existe, mas você não está em condições de fazer isso. Exatamente. Por causa das suas mãos que estão sujas. Então, os chamados de Deus devem ter muito cuidado com as suas mãos. É por isso que
outro versículo que diz que nós devemos criar condições de ter sempre vestes limpas. Em outras traduções vem vestes de festa. E sempre termos óleo sobre a cabeça. O óleo não deve ser... Veja, não é... O cuidado de permanecer com vestes limpas não está em Deus, está em homem. Sim. A manutenção do óleo na cabeça está no homem. Sim. Então, devemos criar condições de ter mãos limpas. Por quê? Porque os homens querem colocar os seus pés onde Deus quer que estejam, mas não podem fazer o que Deus quer que eles façam por causa das mãos, não é por causa dos pés. Tipo as sandálias, por exemplo. Tipo as sandálias. Então, outro inimigo do chamado é a falta de mentores. Quando Deus chamou a Samuel, Samuel teve um mentor. Exatamente. Eli foi mentor de Samuel. Exatamente. O que aconteceu é que Samuel tinha sensibilidade de ouvir. Eli já não tinha sensibilidade, mas tinha experiência. Yeah. Samuel tinha sensibilidade, mas não tinha experiência. Yeah. Há necessidade de casarmos sensibilidade e experiência. Yeah. Não importa a dimensão do nível espiritual ou sensibilidade de alguém, mas tenha mentor. Yeah. Tem alguém que vai dizer durma, mas também se chamar de novo diga, eis-me aqui, fale que o teu servo ouve. Amém. A falta de mentor tem destruído muitos chamados. Amém. Mestre Silva, últimas considerações com relação a esta conferência que vai acontecer. Qual é a expectativa que tem para este dia? E tendo em conta que o tema é que semente você carrega. O que é que podemos esperar de si este dia? Dia 26 de novembro. Uau. Por mim devia ser amanhã. Uau. Principalmente por saber que vou aprender muito. Não é? Nós somos pessoas que estamos em constante desenvolvimento, buscamos crescer e aprender. Sim. Então, e principalmente no que diz respeito ao tema, ok? Que semente. Se nós formos a refletir, a vida é uma sementeira. Exato. Toda a nossa vida é uma sementeira. Que um dia iremos colher, assim como estamos a colher o que plantamos. Então, há uma expectativa muito forte sobre isto. Principalmente pelo fato de saber que vamos falar em detalhes. É um espaço reservado só e só para falarmos sobre a semente que cada um de nós carrega. Então é uma grande expectativa e não vejo a hora de estar lá. Amém. Okay. Obrigado, pastor Silva, e lhe vejo lá. Vou recomendar a cada pastor que, por experiência do irmão Base, ele tem por já saber que é um ambiente de ensino e pregação. Ele até vem com slides, porque acho que é preciso meter isso na cabeça das pessoas. Olha, entendam, 1 mais 1 é igual a 2. O gráfico é este, assim mesmo. Então, temos também essa expectativa de si. Queremos aprender muito, durante 1 hora a nos ensinar. Uau. 1 hora a nos ensinar, então será uma festa. Certamente. Obrigado, certamente. contamos Muito contigo obrigado. lá. Mestre Banze, o que é que esperamos de si este ano? Qual é a expectativa e o tema, então? Eu sou o primeiro a criar expectativas para esta conferência. É sempre uma oportunidade de aprender de Deus e dos irmãos. Já. Que semente você carrega? É muito profundo. Porque, como estava a dizer o pastor Silva, a vida é uma sementeira. E nós não somos nada mais, nada menos do que aquilo que somos. Então, falar de semente é falar da nossa vida. É falar do plano da nossa jornada. Tudo aquilo que nós quisermos colher vai depender das sementes que nós vamos carregar dentro de nós. Que são sementes que serão depois lançadas para a terra. Poderão produzir resultados. Então, poder aprender a gerar as sementes certas dentro de nós é uma oportunidade extraordinária. Porque alguns lançam sementes geradas, porque não têm conhecimento de como trabalhar a semente certa dentro de si.
É verdade. Então, nós precisamos a trabalhar na semente, em primeiro lugar, em nós, para que nós possamos lançar sementes certas para a terra e esta terra possa brotar e nos dar os resultados desejados. Amém. Então, eu espero que seja uma conferência de muito ensino, muito aprendizado. Amém. E muita edificação. É verdade. Amém. Obrigado. Mestre Décio, quero ouvir duas expectativas tuas. Festival da Palavra. Dê um cheirinho sobre o último vinho. E expectativa para a conferência. Tudo bem. Hei de falar primeiro da expectativa da conferência, porque será em novembro, o festival será em dezembro. Amém. Amém. Ok. Tudo bem. A minha expectativa para a conferência em novembro é boa. Amém. Ainda na senda dos pastores, pastor Silva e o irmão Baz. Ok? Quando falamos da semente, que tipo de semente você carrega? Tá bem. Talvez teria problemas com o pastor Gilden. Por quê? Porque talvez lá eu de exagerar. Não é de falar do tipo de semente que você carrega. Yeah. É de falar do tipo de semente que você é. Por favor. Talvez isso lá. Não é de falar agora. Dê um cheirinho. É melhor ficar preparado. Aquele dia vai ser de uma grande glória. Se eu cansar de falar na dimensão semente que você carrega, Yeah. é de passar para a dimensão da semente que você é. Ixi. Por durante 400 anos, viveram pessoas que não tinham e não eram semente. Período interbíblico. Eles não tiveram e não eram. Nada se sobe sobre eles. Não produziram. Meu Deus. Só gastaram oxigênio durante 400 anos. Meu Deus. Vamos guardar para a Meu conferência. Deus. E uma coisa importante sobre a semente é que existem pessoas que lançaram semente e nós agora estamos debaixo das sombras das árvores que eles talvez nem viram a crescer. Para dizer que a semente que a gente carrega vai além do que o período de vida que nós temos na terra. O que nós carregamos é uma herança, mas que tipo de herança? Yeah. Vamos deixar para a conferência. Ixi. Para o festival da palavra. The last wine. O último vinho da festa. Já tomamos vários vinhos. João capítulo 2. Houve uma festa, Jesus era convidado. Amém. Vários ministérios já experimentaram muito vinho. Mas chegou uma fase em que o vinho acabou. Amém. Chegou uma fase em que as pessoas pensavam que Deus já não revelava. Amém. Chegou uma fase em que pessoas pensavam que Deus já não levanta jovens. Mas Jesus ordenou que os homens levassem água. E quando o mestre Sala bebeu daquele vinho, disse: este último vinho é melhor que o primeiro. Estou aqui para dizer que no festival da palavra vai se dizer: a glória desta casa aqui é muito maior do que a glória da primeira. Não estamos para contar a história dos apóstolos, estamos para fazer uma história que até os apóstolos vão desejar se inspirar em nós. Ei. Não falte no festival. Amém. O último vinho da festa. Amém. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Querido, quero desejar. Este foi um cheirinho. Esse foi um cheirinho do que vai acontecer no Festival da Palavra. Na conferência em novembro, já falta alguns dias, falta mais um mês e alguns dias. Venha com muita expectativa, vá convidado. Será um momento especial. Tenha grandes expectativas deste momento. Quero agradecer ao painel. Muitos colegas, muitos painéis deviam estar cá, não estiveram, mas quero acreditar que vão acompanhar e também vão se organizar, porque isto estará fire. Um dia inteiro será no Glória Hotel. Vocês vão ter já a partir de segunda-feira, amanhã, a minha equipe oficialmente vai tirar o cartaz e você terá toda a informação. Os pastores cá e os outros, Pastor Magaia, Gerson Banz, um seguidor que vocês conhecem muito bem, sempre esteve cá conosco, vai estar também a acompanhar. Eu, Gilden Zita, também estarei convosco, se realmente Deus quiser. Quero pedir aqui o meu grupo de louvores. Eu quero desejar
paz e prosperidade. E lhe vejo numa próxima oportunidade. Tchau!